E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e nós estamos aqui hoje para dar prosseguimento à história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando que vocês podem comprar o livro pelo link da descrição e ainda me ajudar. Para vocês sai o mesmo preço, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então você vai ajudar aqui no canal a fazer manutenção, equipamento, enfim. Mas enfim, hoje a gente vai continuar a falar do Platão, mas dessa vez vamos falar da arte e do amor em Platão e qual é a relação desses elementos da filosofia platônica com o resto que a gente viu até agora. Bem, vamos começar pela arte então. O que o Platão achava da arte? Qual era a visão dele a respeito do fenômeno artístico? O Reale vai dizer aqui que ele vai estar muito preocupado, ele, o Platão, vai estar muito preocupado em discernir a respeito do valor de verdade da arte. Ele vai dizer aqui que ele vai estar sempre preocupado com aquela ideia de se aquilo é bom para o homem ou se aquilo tem alguma questão de verdade ali, se é possível aprender alguma coisa. Uma visão que privilegia esse aspecto intelectual da coisa, e esse aspecto ético. Então, será que a arte ajuda o homem em alguma coisa? E será que a arte, de fato, representa algo? Será que a arte tem alguma coisa de verdadeiro nela que vale a pena a gente adotar? E como muitos de vocês sabem, a resposta do Platão vai ser negativa. Ele vai dizer que não, que a arte não é boa, que a arte tem algo de ruim muito forte nela. Por quê? Porque a arte não revela, mas esconde o verdadeiro, porquanto não constitui uma forma de conhecimento nem melhora o homem, mas o corrompe, porque é mentirosa. Não educa o homem, mas o deseduca, porque se volta para as faculdades irracionais da alma que constituem as partes inferiores de nós mesmos. Então a arte está brincando ali com as emoções, com a percepção, que como a gente já viu anteriormente, são questões que são menos valorizadas pelo Platão. O Platão vai dar ênfase no intelecto, na alma. E a arte, a princípio, não parece favorecer nada na alma. Mas antes de ser indiferente, ela também parece que prejudica, porque ela está sempre enganando. E a gente vai ver agora por quê. O Platão vai dizer que a arte, do ponto de vista ontológico, ela constitui uma imitação de uma imitação. Ela constitui uma mímese, uma imitação das realidades sensíveis. E se vocês assistiram aos últimos vídeos, vocês vão lembrar que as coisas sensíveis não são coisas tão elevadas. As coisas sensíveis elas são intermediárias entre o ser e o não ser. Então elas ocupam uma posição de ambiguidade. Elas não são tão boas quanto as ideias. Então nesse sentido não vale a pena a gente se ater tanto às coisas sensíveis. E aí como a arte ela é uma imitação das coisas sensíveis, ela parece que está um degrau ontológico abaixo das próprias coisas sensíveis. Então é como se a gente tivesse as formas suprassensíveis, que servem de modelo para as coisas sensíveis, e essas coisas sensíveis, então, como que imitam essas formas supremas, e a gente tem a arte, por fim, num degrau mais abaixo, que imita essa imitação das formas. Então o Platão vai enxergar a arte como sendo a imitação de uma imitação. E é evidente que quando você imita algo, você perde algo dessa imitação. Vamos supor que nós estivéssemos diante de uma árvore e nós fôssemos fazer um desenho da árvore. Acaba que nossa árvore ia ficar diferente da árvore que está ali, não só por uma questão de nós não sabermos desenhar 100% bem, mas ainda que nós visualmente conseguíssemos reproduzir todos os aspectos daquela árvore como eles se apresentam a nós daquele ponto de vista, ainda tem toda uma realidade da árvore que não foi explorada. A gente sabe que se a gente tirasse uma fotografia da árvore que fosse, conseguisse um retrato, uma imagem exatamente daquela posição da árvore como ela se apresenta pra gente, ia faltar muita coisa. Não seria uma árvore real, não seria uma árvore feita de madeira, com folhas verdes, seria apenas uma representação dela. Ainda que fosse uma ótima representação, ainda seria uma representação e, por ser imitação, acabaria perdendo um pouco dos elementos da árvore. Uma imitação da árvore não é uma árvore. E aí, nesse sentido, a imitação carece de muitos elementos. Então, é como que inferior ontologicamente. E aí, desse mesmo modo, então, as coisas sensíveis copiam as formas suprassensíveis, mediante a ação do demiurgo, do qual já falamos anteriormente no outro vídeo. Pode dar uma olhada lá se você ainda não viu. E a arte, a escultura, a pintura, o que quer que fosse, também é uma imitação. Só que é a imitação de algo inferior ainda. É a imitação daquilo que já é uma imitação de algo de fato bom, de algo com valor supremo. Então a arte para Platão deixa de ser
deixa de ter importância, deixa de significar algo, né? O valor de verdade, né, voltando ao que falamos anteriormente, né, o valor de verdade da arte acaba caindo por terra, porque é uma imitação de algo que por si só já é uma imitação. Então não vale a pena a gente perder tempo com esse tipo de coisa. Nas palavras do Reale, será imitação de imitação, cópia que reproduz cópia, e por conseguinte permanecerá 3 vezes distante da verdade. A verdade das ideias está aqui, está mais distante ainda do que as cópias das ideias, porque ela é uma cópia da cópia das ideias. E, como eu falei, além desse aspecto intelectual, esse aspecto da verdade, do conhecimento, esse lado, digamos assim, ontológico da arte, há também um aspecto ético. A ética platônica não foi tratada aqui por nós ainda, não com muita profundidade, já traçamos alguns paralelos, né, já tangenciamos um pouco essa questão ética no Platão, mas a gente vai falar disso melhor no próximo vídeo, quando falaremos da concepção do homem para o Platão. Mas, de qualquer forma, já é possível antecipar aqui que o Platão herda de Sócrates essa ideia de que o homem está na alma, né? O homem é a sua alma. O homem se identifica com a alma. Então, essas partes mais baixas do nosso ser, né, os nossos sentidos, as nossas emoções, esse tipo de coisa, são partes inferiores da alma e são como que desvalorizadas, né, porque elas não têm aquele aspecto racional do conhecimento, da contemplação. São fenômenos relacionados à parte inferior da nossa alma, ao irracional muitas vezes, quando a gente fala de sentimentos e de emoções, por exemplo. E a arte causa tudo isso. Então isso não é bom para o Platão. O Platão vai rejeitar a utilidade disso. O Platão vai rejeitar então a ideia de que isso é bom. Ele vai negar que a arte apenas seja dotada de valor em si mesma. Mas, se a arte quiser se salvar, a arte deve submeter-se à filosofia, que é a única capaz de alcançar o verdadeiro. E o poeta deve submeter-se às regras do filósofo. Então o filósofo é aquele que contempla as formas suprassensíveis, é aquele que tem esse horizonte superior, metafísico, e, portanto, ele é superior ao poeta e pode, não diria mandar nele, né? Mas o poeta está abaixo do filósofo e deve se submeter a ele, né? Deve reconhecer o seu conhecimento e, assim, poder arrumar um jeito de talvez salvar a sua arte. O Reale aqui não dá nenhum exemplo de como essa arte poderia ser salva, né? De que coisas a arte poderia representar se fosse submetida à filosofia, né? Como que funcionaria essa relação. E para finalizar essa parte da arte, para a gente poder entrar no tema do amor, o Platão vai falar também que a arte deveria ser banida do estado perfeito. A gente vai falar disso mais adiante ainda, a concepção política do Platão, mas diz ele então que a arte deve ser banida, deve ser completamente aniquilada do estado perfeito. Tamanha era a repulsa que ele tinha em relação à arte, tamanha era a inutilidade que ele via na arte em relação às coisas supremas. Bem, agora falando sobre a questão do amor. O Reale vai até falar aqui no começo da sessão do amor, vai comentar que o tema da beleza não se liga ao tema da arte, mas vincula-se ao tema do eros e do amor, entendido como força mediadora entre o sensível e o suprassensível. Então, o amor ele tem esse status metafísico, ele tem essa função ontológica, essa posição de levar o homem para o suprassensível. E como isso acontece? O amor, através dos graus de beleza, né, através das manifestações do belo, ele vai levar a alma, conduzir a alma de uma maneira irracional a essa contemplação suprema, né, a contemplação da ideia da beleza em si. Então, apesar do Platão sempre dar uma ênfase muito grande nessa parte do racional, na parte que toca a alma, ele vai dizer que também existe essa via do amor, que é um caminho para o inteligível, só que é um caminho via irracional. Né? O amor, ele como que leva a gente pelos graus da beleza até a contemplação da beleza suprema. Então, através do amor, nós conseguimos chegar às ideias, às formas, ainda que seja um processo irracional. Então, Platão parece que abre uma exceção para a beleza. Né? Todas as outras formas nós alcançamos intelectualmente, mas a forma da beleza em si é através do amor que nós alcançamos, através da contemplação da beleza na realidade, do amor que nós sentimos pela beleza, que nós vamos subindo na hierarquia irracionalmente até contemplarmos as formas supremas. E como para os gregos o belo coincide com o bem, ou de certa forma representa um aspecto do bem, o eros, o amor, é uma força que eleva ao bem e a erótica se revela um caminho alógico que conduz ao absoluto. Então ele não faz referência à lógica, mas ele ainda assim conduz para cima. Então percebam como, apesar da arte não conduzir à beleza,
exatamente porque a arte é imperfeita demais para reproduzir essa beleza inteligível absoluta, o amor desempenha esse papel. O amor consegue conduzir a gente até as formas supremas. Inclusive, o nome filósofo, né, a palavra filósofo, que seria o amor, a sabedoria ou a busca, né, mas sempre o amor nesse sentido de alguém que busca algo, também está intimamente relacionado a isso, porque é exatamente isso, é uma busca que não cessa, é um desejo que faz a gente subir cada vez mais. É claro que há tipos de amor diferentes dos quais a gente vai falar aqui agora, mas ainda assim é o amor. Assim, o amor é filosofo, no sentido mais denso do termo. A sofia, ou seja, a sabedoria, é algo que só Deus possui. A ignorância é propriedade daquele que está totalmente distante da sabedoria. A filosofia, ao contrário, é apanágio daquele que não é nem ignorante nem sábio, daquele que não possui saber, mas a ele aspira, daquele que sempre busca alcançá-lo, e tendo alcançado, lhe foge e deve procurá-lo novamente, justamente como faz o amante. Esse, então, é o amor platônico, é o amor da forma que o Platão concebe. Mas há o amor também da maneira em que as pessoas falam normalmente, né? Quando as pessoas geralmente falam sobre o amor, não estão falando exatamente disso, né? O Platão que veio explicar essa coisa toda. Mas, ainda assim, quando essas pessoas falam do amor, elas estão se referindo, na verdade, a como que pedaços, a esboços desse amor verdadeiro, né? Que participam em algum grau desse amor, né? Elas estão como que fazendo recorte desse amor verdadeiro, mas ainda assim elas não esgotam o sentido do amor. O que os homens comumente denominam amor não representa senão uma pequena parte do verdadeiro amor. O amor verdadeiro é desejo do belo, do bem, da sabedoria, da felicidade, da imortalidade do absoluto. E aí vai entrar a questão dos graus de amor, que ele vai falar que o amor dispõe de muitos caminhos que conduzem a vários graus de bem. O amor, na sua forma geral, é o desejo de possuir um bem definitivamente. E aí os graus de amor se definem na medida em que esses bens são de um grau mais alto ou mais baixo. E aí o amor, né, essa busca, também se torna mais digna, mais nobre ou menos nobre. São 3 os graus que ele menciona aqui. O grau mais baixo da escala do amor é o amor físico, que consiste no desejo de possuir o corpo belo para gerar no belo um outro corpo. Ou seja, você se atrai pelo corpo da outra pessoa e ali você quer gerar um novo corpo, né? Você quer ter um filho, você quer a geração de uma nova vida através dessa contemplação da beleza. Então você se sente atraído para gerar no belo um outro corpo, como ele diz aqui. E ele fala que esse amor físico, ele já tem um pouco de imortalidade aí, já tem uma ideia de imortalidade nas entranhas dessa ideia desse amor, porque ainda que a gente esteja falando de algo material, de algo sensível, essa postura também denota uma busca de uma certa imortalidade, de algo perene, né? Você quer gerar um filho, você quer gerar algo para continuar, né? Você quer gerar um outro corpo. Nas palavras dele, embora realizada na criatura mortal, a geração é perenidade, é imortalidade. Ela sempre está direcionada a algo que permanece. Bem, depois desse primeiro grau de amor, então, nós vamos para um segundo grau de amor, né? Um grau intermediário de amor, que é aquele amor que visa promover o bem, que visa gerar o bem na alma do amante, não mais no corpo, né? Não é mais agora um desejo pelo corpo, mas um desejo pela alma, né? Uma aspiração que é muito mais profunda do que simplesmente a contemplação do belo no corpo da pessoa. Então, dentro desse grau intermediário de amor, estarão os amantes das almas, das leis, da justiça e assim por diante. E, finalmente, no ápice da escala do amor, está a visão fulgurante da ideia do bem em si, do absoluto. Então, a gente está falando de um amor pelo corpo de outra pessoa, depois de um amor pela alma de outra pessoa, e depois de um amor por aquilo que é bom em absoluto, aquilo que transcende, digamos assim, a individualidade da pessoa, né? Aquilo que está acima, aquela dimensão das formas, a dimensão do absoluto. Para finalizar aqui, o Reale vai salientar essa diferença da beleza em relação às outras formas absolutas. Ele vai dizer aqui que esse recordar-se, né, que é o conhecimento platônico, do qual já falamos nos outros vídeos, no caso específico da beleza, verifica-se de modo totalmente particular, porquanto somente a ideia do belo, entre todas as outras ideias, recebeu o privilégio de ser extraordinariamente evidente e amável. Não é difícil de identificarmos a beleza nas coisas. É muito fácil nós identificarmos que algo é belo, diferente das outras formas, né? Há outras formas que são, digamos assim, abstratas demais, né? Muito difíceis de se alcançar. E
precisam de um processo dialético muito complexo. Né? Os diálogos platônicos são um constante processo dialético, tentando definir quais são as formas, as essências, tentando encontrar o que é o que, distinguir as coisas. Mas a beleza se aparece como algo evidente, como ele coloca aqui, extraordinariamente evidente e amável também. Então é algo que atiça nossos desejos mais profundos e nos conduz nessa escala ascendente aí à contemplação das realidades supremas. Nesse sentido, o amor por Platão é nostalgia do absoluto, tensão transcendente para o mundo metaempírico. Então, o amor que nós sentimos é, na verdade, uma saudade desse belo absoluto e que se manifesta de uma maneira muito mais evidente do que qualquer uma das outras formas aqui no mundo sensível. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de adquirir o livro pelo link na descrição para vocês poderem me dar uma comissão também, para vocês não mudar nada. Então, eu agradeço muito se vocês puderem comprar pelo link, caso forem comprar o livro, ok? Deixem suas dúvidas aí nos comentários. Se quiserem trocar uma ideia, podem me chamar. E é basicamente isso. Deixem um gostei, inscrevam-se no canal e divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? Valeu!